Como criar um caça tão avançado que ninguém conseguiu superá-lo, mesmo mais de uma década após o fim da sua produção? Em um mundo onde a tecnologia militar evolui rapidamente, essa pergunta parece quase impossível de responder, mas ela aponta diretamente para uma única aeronave. Em qualquer área de conflito, quem controla os céus possui uma vantagem decisiva. A supremacia aérea não é apenas um detalhe estratégico. Ela define quem pode atacar, quem pode se defender e, principalmente, quem pode sobreviver. É isso que existem os caças de superioridade aérea, impedir que o inimigo sequer chegue perto da zona de combate. E, curiosamente, o caça de superioridade aérea mais avançado já construído no mundo não é um projeto novo. Ele não está em desenvolvimento, não foi revelado recentemente e nem sequer é mais produzido. Desde 2011, ele não sai mais das linhas de montagem. Ainda assim, permanece inalcançável. Estamos falando do F-22 Raptor. Uma aeronave que combina furtividade, velocidade, sensores avançados e manobrabilidade em um nível que nenhum outro caça operacional conseguiu igualar. Mesmo diante de novos projetos russos e chineses, o F-22 continua sendo o padrão absoluto. Neste vídeo, vamos entender como e por que o F-22 se tornou uma lenda, como ele nasceu, quais desafios enfrentou e por que, até hoje, permanece como um verdadeiro fantasma nos céus. No início da década de 1980, o mundo ainda vivia sob a sombra constante da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética disputavam cada centímetro de influência global, e a corrida armamentista estava longe de desacelerar. No campo da aviação militar, a Força Aérea Americana tinha no F-15 Eagle o seu principal caça de superioridade aérea, além do F-16, que começava a ganhar espaço. Mas relatórios de inteligência começaram a acender um alerta. A União Soviética desenvolvia dois novos caças extremamente promissores, o MiG-29 e o Sukhoi Su-27. Ambos demonstravam níveis elevados de manobrabilidade e desempenho, capazes de desafiar diretamente os caças americanos em cenários futuros. Além disso, os soviéticos também avançavam em outros pontos críticos. Novos aviões de vigilância aérea surgiam, como o Beriev A-50, acompanhados de sistemas de mísseis antiaéreos cada vez mais sofisticados. Aos poucos, crescia o temor de que, em um conflito de alta intensidade, o F-15 e o F-16 não fossem suficientes para garantir o domínio dos céus. Foi nesse contexto que, em 1981, a Força Aérea dos Estados Unidos definiu os requisitos para um novo caça. O programa Advanced Tactical Fighter, ou simplesmente ATF, a ideia não era criar apenas mais um avião, mas um salto geracional completo. Os requisitos eram inéditos. O novo caça deveria voar acima de Mach 1,5 sem o uso de pós-combustão, algo conhecido como Super Cruise. Precisaria incorporar tecnologia furtiva contra radares, materiais compósitos e ligas leves, sistemas avançados de controle de voo fly-by-wire e uma manobrabilidade superior a qualquer coisa já existente. Inicialmente, o projeto previa missões ar-ar e ar-solo, mas essa ideia foi abandonada. O ATF deveria focar exclusivamente no combate aéreo. A missão era clara: dominar os céus. 7 grandes fabricantes entraram na disputa. Boeing, General Dynamics, Grumman, Lockheed, Northrop, McDonnell Douglas e Rockwell apresentaram propostas. No entanto, o custo e a complexidade do projeto eram tão elevados que a própria Força Aérea incentivou a formação de consórcios. De um lado, Lockheed, Boeing e General Dynamics se uniram. Do outro, Northrop e McDonnell Douglas formaram um segundo grupo. Cada consórcio desenvolveria um protótipo para demonstrar suas soluções tecnológicas. Assim nasceram dois concorrentes diretos, o F-22 e o F-23. A disputa estava lançada e dela sairia o caça mais avançado da história. Por que o F-22 é tão superior? O desenvolvimento do Y-22 não foi simples. Logo no início, a equipe enfrentou um problema grave. O avião estava pesado demais e caro demais. O projeto inicial acumulava mais de 4 toneladas extras e milhões de dólares acima do custo previsto. Diante disso, os engenheiros tomaram uma decisão radical: abandonar o desenho original e recomeçar praticamente do zero. Esse período se tornou um dos mais criativos da história do design aeronáutico. Em apenas 90 dias, a equipe estudou inúmeras configurações diferentes. Entradas de ar variadas, formatos de asas, combinações de cauda e soluções estruturais inéditas. Algumas configurações lembravam até projetos furtivos extremamente secretos da época. O uso de computadores foi fundamental nesse processo. O ATF foi um dos primeiros caças projetados desde o início com auxílio intensivo de softwares de design. Engenheiros trabalharam em condições improvisadas, transportando computadores entre instalações e analisando dados em salas improvisadas. O resultado foi uma revolução silenciosa.
A configuração final adotou asas em formato de diamante, que ofereciam melhor eficiência estrutural, maior área de asa e mais espaço interno para combustível e equipamentos. As duas caudas inclinadas contribuíam tanto para a furtividade quanto para a estabilidade e controle da aeronave. O Y-22 também incorporou um dos seus maiores diferenciais, bocais de empuxo vetorado. Isso permitia que os gases do motor fossem direcionados para cima ou para baixo, aumentando drasticamente a manobrabilidade em combates aproximados. Em paralelo, o Y-23 seguia uma filosofia diferente. Ele era ainda mais furtivo, com bocais fixos e resfriados para reduzir a assinatura infravermelha. Durante os testes, ambos apresentaram desempenho semelhante em velocidade, alcance e capacidades gerais. A diferença estava no combate visual. O Y-22 demonstrou clara superioridade em dogfights. Sua manobrabilidade combinada ao empuxo vetorado e aos sistemas de controle avançados fez a diferença. Em 1991, a Força Aérea declarou o Y-22 vencedor da competição, equipado com os motores Pratt Whitney. O avião agora tinha nome: F-22 Raptor. A produção, no entanto, foi tudo menos tranquila. Problemas estruturais, falhas em peças de titânio, vazamentos de combustível, vibrações excessivas nos motores e falhas em sistemas críticos atrasaram o cronograma repetidas vezes. O primeiro F-22 operacional só ficou pronto no final de 2005. Mesmo assim, o resultado final impressionava. O F-22 possuía desempenho semelhante ao F-15 em velocidade máxima e teto operacional, mas com uma diferença crucial. Ele podia voar em Super Cruise a Mach 1,8 sem pós-combustão, algo que nenhum outro caça operacional fazia. Em combate, a diferença era ainda mais brutal. Em um exercício realizado em 2003, um único F-22 enfrentou 6 F-15 simultaneamente e venceu todos. Um piloto resumiu a comparação de forma simples. Era como um jogo de futebol onde um dos times era invisível. Apesar de toda essa superioridade, o F-22 não era perfeito. Problemas graves no sistema de oxigênio causaram sintomas severos nos pilotos, incluindo perda de consciência e alterações neurológicas. Em 2010, um acidente fatal levou à paralisação temporária da frota. Investigações posteriores revelaram falhas no sistema de suporte de vida, que só foram corrigidas anos depois. Outro fator limitante foi o custo. Extremamente caro e tecnologicamente sensível, o F-22 nunca pôde ser exportado. Com o fim da União Soviética e conflitos contra adversários com pouca defesa aérea, o avião passou a ser visto como excessivo para as necessidades do momento. Em 2009, restrições orçamentárias reduziram drasticamente a encomenda. Em 2011, a produção foi encerrada com apenas 186 unidades construídas, cerca de 150 aptas para combate. Ainda assim, o F-22 continua ativo. Em 2023, ele entrou em combate real pela primeira vez ao abater um objeto aéreo em grande altitude, algo que poucos aviões no mundo conseguiriam fazer. O F-22 Raptor nasceu de um momento único da história. Um período em que orçamento, engenharia e urgência geopolítica se alinharam como nunca antes. Ele não foi projetado para guerras limitadas, mas para enfrentar o pior cenário possível, e venceu antes mesmo de precisar lutar. Mesmo com apenas 186 unidades produzidas, o F-22 redefiniu o conceito de superioridade aérea. Sua combinação de furtividade, sensores, velocidade e manobrabilidade criou um patamar que nenhum outro caça operacional conseguiu alcançar plenamente até hoje. Com a aposentadoria prevista para a próxima década, os Estados Unidos ainda investem bilhões para mantê-lo relevante. Não por nostalgia, mas por necessidade. Enquanto novos caças surgem no papel, o F-22 continua voando silencioso, invisível e letal. Ele é a prova de que, às vezes, a tecnologia avança tanto que o mundo demora décadas para alcançar LA. Enquanto outras nações correm atrás dos caças de quinta geração, os Estados Unidos já voavam com um fantasma de outra era. E o mais assustador, ele ainda é invencível.